A Web Rádio de Janeiro 1400 AM produziu e apresentou um programa especial, programa Missionários da Luz. Mas antes de falarmos do programa, nós queremos lembrar a você, amigo e amiga, vocês irmãos de Ideal Espírita, que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita. Queremos expressar os nossos agradecimentos pela sua companhia e lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Reunimos aqui o melhor acervo possível para que você encontre aquilo que atenda às suas necessidades. Estudo, pesquisa, lazer. E é por isso que nós reproduzimos aqui esses programas excepcionais da Web Rádio Estação da Luz de Natal e da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Nós vamos reproduzir agora um programa imperdível, programa Espírita Missionários da Luz, uma produção da Web Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, apresentação de Berenice Lima e Deusa Nogueira na Web Rádio Estação da Luz. Elas fazem uma viagem no estudo do livro de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Missionários da Luz. Programa simplesmente imperdível. Agradecemos pela sua companhia e vamos ao programa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Os segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Continuando a estudar esse capítulo 8, no plano dos sonhos, que é um tema assim fascinante, principalmente essas informações que o Alexandre está passando, conversando com o André Luiz, sobre essas reuniões no plano espiritual, sobre das pessoas que encarnadas, que em desdobramento, elas são convidadas, são convocadas, muitas vezes elas até pedem para participar, elas se associam para participar, mas que na hora do comparecimento, que é através do desdobramento, quando entramos em sonho, quando dormimos, essas pessoas falham. Ele está falando aqui do caso de 300 pessoas associadas, apenas 32 comparecem nesta noite, mas dessas 32, algumas vão com frequência, outras não vão. E o Alexandre está falando que o problema, o cerne da questão é a distração. Né? Cada uma está distraída com as suas necessidades fisiológicas, com as suas necessidades materiais e esquecem esse compromisso com a espiritualidade e esquecem de ver o que é real, porque na verdade a nossa realidade é espiritual. Nós estamos encarnados
temporariamente, mas nós somos espíritos encarnados temporariamente. Mas a nossa realidade é o mundo espiritual, porque nós somos espíritos. E a gente tem que se conscientizar disso. Porque na hora que a gente se conscientizar dessa imortalidade, dessa constituição individual e espiritual, nós vamos mudar o rumo da nossa vida. A tal reforma íntima, tão falada e que é tão difícil, e só é tão difícil porque a gente não consegue se conscientizar com facilidade que o nosso mundo é espiritual e não esse mundo físico, que esse sim que é um mundo de ilusão, que é um mundo de aparência. Por quê? Porque a traça come, o ferrugem corrói e o ladrão rouba. Tudo que a traça, o ferrugem e o ladrão têm acesso é porque é ilusão. E o que é real é o nosso caráter, é a nossa conduta, é a nossa vontade. Os nossos pensamentos, eles são reais, porque eles nos dão consequências. Nós temos as consequências dos nossos pensamentos. Nós vivemos o que pensamos, né? Isso aí é alguma coisa que a gente às vezes estuda, lê, mas a gente não tem a consciência, porque o dia que nós tivermos consciência do que é o pensamento, Berenice, eu li alguma coisa essa semana muito interessante. Jesus magnetizava a água, né? A primeira expressão da vida dele, do messianato dele, foi naquele festa do casamento, em que a água tem a aparência e o sabor do mais delicioso vinho, né? Imagina. E a gente, o espírita e outras religiões, tradicionalmente, tem a fluidificação da água, que é aquele momento em que os bons espíritos, através das preces, das boas vibrações, colocam na água elementos de reconstrução da alma. Mas aí vamos pensar o contrário, da questão do pensamento, né? O nosso corpo é formado de 70% a 75% de água, né? Já pensou o que um pensamento negativo faz na nossa saúde? Aí a gente acaba criando cânceres, né? A gente acaba criando determinadas doenças e chega no plano espiritual e fala assim, era o meu karma, não era, foi construção da agora. Isso. Então, essa questão do pensamento é muito séria, né? Isso, a própria ciência fala isso, não é nem uma questão religiosa da doutrina espírita. A gente tem até na internet um site que fala sobre a água, né? Em que eles apresentam as lâminas de água, muito interessante. Numa sinfonia de Mozart, numa música de regrada, né? Quando chega alguém com raiva, a expressão que a água toma. Exatamente. As moléculas da água, elas vão formando desenhos. Isso, né? Isso é um pesquisador japonês, Masaru Emoto. Se entrar na internet, Masaru Emoto vai acompanhar essa pesquisa de perto. E essa pesquisa é o seguinte, ele isola uma molécula de água e aí bota várias pessoas em volta dessa molécula com o mesmo pensamento, um pensamento de perdão. Aí a molécula da água, ela se arranja de uma determinada forma, ele congela e fotografa. Aí bota uma molécula de água e com pessoas só com pensamento de ódio, de vingança. E aí ela faz um outro arranjo. Inclusive, ele faz isso ao som da voz do Hitler, ao som de uma música com a letra completamente agressiva e uma melodia estridente. E aí elas ficam completamente desorganizadas, desarrumadas. Mas a gente pode pensar, mas como é que pode uma música fazer um estrago desse numa molécula e pessoas gostarem? Como pode o Hitler ou tantos outros espíritos ligados a facções de destruição conseguem arregimentar tantas pessoas? Porque essas tantas pessoas têm a mesma característica, no fundo tem o mesmo pensamento e gostam, comungam daquela ideia. É a sintonia, né? Isso, a Deus até trouxe no programa passado um caso de uma mocinha que quando teve um problema com um grande bandido conhecido, né, do crime, que foi preso e saiu muito na mídia, ela ficou tão fascinada por ele e foi buscar na internet, foi ler tantas histórias dele que em 4 dias ela estava completamente envolvida. Ela
aos nossos olhos, ela poderia até não estar no estado de depressão, porque ela não se alimentava direito, não fazia a sua higiene, não dormia, estava completamente dominada. Porque ela buscou aquela informação, mas com o sentido de aprovação, talvez, de sentir atração por aquela pessoa. A gente não sabe exatamente, mas na hora que você desperta o pensamento, o interesse por alguma coisa, esse interesse vai fazer com que haja uma união. Isso não significa que não vou ler nunca mais sobre nenhum malfeitor. Não é isso. Mas quando você lê gostando daquela situação... E a gente perceber até como é que vai o pensamento para dar o corte, né? Isso. Porque tem uma hora admirando, não deixar aquilo criar, né? Exatamente, admirando o feito daquela pessoa, achando engraçado, torcendo, né? E isso vai fazendo que aconteça o quê? Uma sociedade naquela situação. Por isso que, às vezes, quando aparece um crime bárbaro, e assim, logo em seguida aparece outro. Porque aquelas mentes são despertas. Muitas vezes aquela mente doente, adormecida, ela é despertada por aquela questão e aí começa a se envolver. Quando acontece um suicídio de uma forma assim, muito bárbara numa cidade, logo em seguida acontece outro. Por quê? Porque uma vez fizeram até uma pergunta ao Divaldo, fizeram assim essa pergunta para ele: Divaldo, obsessão pega? E aí ele deu uma resposta muito engraçada. Ele falou assim: pega, porque ela fica no ar. E você é que pega ela, porque o seu pensamento vai atrair aquela situação. Você vai estar pensando naquela situação, de alguma forma se comprazendo daquela... Comenta, né? Por isso que a André Luiz, na Agenda Cristã, fala que o mal não merece comentário em tempo algum. Porque quando a gente comenta, a gente vai alimentando e vai criando assim, ambiente... Exatamente. Para aquela situação se estabelecer. Isso. Né? Isso não significa que vamos ficar alienados às questões que acontecem, mas a gente apenas ser pontuais. Aconteceu o fato, sim, então o que eu posso colaborar com esse fato? Então vamos fazer prece, não vamos fortalecer. Lembra daquele acidente que houve aqui no Rio, naquele ônibus 147? Tem um livro chamado Nos Bastidores da Prece, é um livro bem fininho, mas assim, fantástico, que ele aborda esse caso. Então, visto do plano espiritual, a cidade do Rio de Janeiro, ela estava com uma nuvem formada pelos pensamentos de medo e de terror das pessoas, absurda, e que foi um grande alimento para as trevas. Porque a televisão, os jornais, todo mundo com televisão ligada, acompanhando aquilo ali, as trevas usaram esses meios de comunicação para penetrar em massa na casa das pessoas. E quantas pessoas, nesse momento, dispararam nela processos de pânico e processos de depressão, causado por quê? Porque, imagina, milhares de pessoas pensando naquela situação, sintonizadas naquilo, sintonizadas com o pânico, gerou o quê? Mais pânico. E aí mostra, os espíritos falam que os ônibus, de um modo geral, cada ônibus da cidade estava com uma nuvem pesada, porque cada pessoa que era obrigada a andar de ônibus, quando entrava no ônibus, pensava no caso. Na hora que pensava no caso, pensamento é matéria, aquela matéria ficava presa ali e os espíritos, os obsessores, trabalhando nos ônibus o tempo inteiro, pegando aquela massa mental, aquela matéria, para usar para outras coisas também. E aí a gente tem que se policiar na nossa sintonia, porque é isso que ele vem falando para a gente aqui nesse capítulo, porque quando a gente tem o policiamento do nosso pensamento, nós temos um direcionamento melhor quando nós vamos dormir e entrar em desdobramento. E aí o Alexandre está conversando com o André Luiz, explicando aí o que está acontecendo, desses 300 que só 32 comparecem, e mesmo assim não tem uma frequência muito boa, e durante essa frequência, pelas suas limitações, eles não conseguem aprender, recordar, e agora ele está dando essa explicação para o André. E o Alexandre fala: desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma.
Entretanto, cabe-me acrescentar que, na memória de todos os irmãos de boa vontade, permanecerá, de qualquer modo, o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. Só dar uma paradinha aqui, porque ele está falando que, mesmo assim, é difícil, né, você realmente guardar tudo, mas as lembranças, elas ficam principalmente nessa memória das pessoas que estão com boa vontade. E aí a gente tem que se perguntar, eu sou um espírito de boa vontade? Quando alguém está me explicando alguma coisa, quando eu estou numa palestra pública, quando eu estou numa aula, quando eu estou no meu trabalho, eu estou com boa vontade? Porque a gente está vendo aqui que a boa vontade é um fator importante para que essas reminiscências elas se fixem, né? E no livro Vinha de Luz, tem uma lição intitulada Boa Vontade, dizendo, né, que a boa vontade ela gera trabalho, o trabalho gera competência, e ele vai fazendo uma sequência assim, dizendo que apenas com a boa vontade a gente conseguirá abrir as portas do progresso. Olha que maravilha, não é, Berenice? Exatamente. Boa vontade. E aí ele continua, as aulas, no teor daquela a que você assistirá nesta noite, são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas. Aí deixa eu dar só uma outra paradinha aqui, porque muitas vezes as nossas palestras, os nossos livros que nós pegamos, são mensageiros de inexprimíveis utilidades práticas e às vezes, e muitas das vezes nós não prestamos atenção. Esse livro mesmo, Missionário da Luz, como todos os da série Nosso Lar, esse livro, na verdade, ele é um manual de vida. Porque não tem nenhum assunto que a gente queira saber que não conste nessa série Nosso Lar, dessa psicografia. E que não tem a ver com a gente, né? Porque tudo tem a ver com a nossa vida. Exatamente. Né? Todos os assuntos que a gente possa imaginar tem aqui, E tem a solução, a melhor solução, tem o melhor caminho para a gente. E às vezes a gente lê e essas questões, muitas vezes nós não estamos com boa vontade na própria evolução, porque a gente tem que ter boa vontade com a gente tem que parar com essa situação, começar a ver as nossas reencarnações como algo assim, que um facilitador, não, essa vida eu já não vou conseguir não, deixa para a próxima. Porque eu já escutei várias pessoas falarem, olha, nessa vida não tem mais jeito, vou deixar agora para a próxima. Isso é uma perda de tempo muito grande. E, além de ser uma perda de tempo muito grande, nós somos responsáveis pelo que nós estamos falando, uma vez que a gente já sabe qual é o caminho certo. Então, na próxima vida, vai vir uma dificuldade gerada por a nossa negligência, porque nós estamos negligenciando isso. Alguém que vai falar assim, olha, você vai trabalhar hoje, você vai ganhar R$1.000 por dia. Aí alguém fala assim, não, eu vou ganhar R$1.000. Então eu vou trabalhar, deixa para a próxima. Não, vou... Como a gente sabe o valor do dinheiro e é palpável, a gente já tem a consciência disso, então a gente valoriza. Como a gente não tem a consciência palpável da nossa evolução espiritual... Do valor da vida, né? É muito sério isso. A gente não percebe, é esquisito como é que coisas valem mais do que a gente. É muito esquisito isso, porque observa só, às vezes por uma roupa que... ou rasgou, que alguém deixou cair alguma coisa, é agradável, claro que ninguém vai achar que beleza, né? Deixaram cair um pouco de cloro naquela roupa que eu gostava. Ninguém vai achar interessante. Mas tem pessoas que se desarvoram. Acabou a minha vida, acabou o meu dia, como é que vai ser? Então, na verdade, aquela roupa tem mais valor que a saúde dela. Porque na hora que eu estou desarvorada, eu estou destrambelhando meu sistema nervoso, eu estou mexendo no meu sistema circulatório, quiçá o sistema digestivo, eu estou no imunológico e vou ficar doente. Quer dizer que aquele vestido vale mais que a minha saúde? E a gente não tem essa noção do valor da vida, não é, Berenice? É verdade. Deus se colocou num ponto muito, muito interessante, porque há um sofrimento quando a gente perde algum objeto, quando alguém rouba alguma coisa nossa, nós ficamos assim extremamente magoados e sentimos uma infelicidade
profunda. Quando, na verdade, quando a gente rouba de nós mesmos uma virtude, um momento que nós poderíamos ter aplicado uma virtude e nós não aplicamos, e a gente nem sente falta disso. Às vezes tem um determinado momento de maledicência que a gente poderia entrar em defesa da pessoa, que a gente poderia falar uma palavra de conforto, e às vezes a gente fala assim... desviar o assunto. Né? Isso, desviar o assunto, mas a gente se compraz naquela maledicência. E eu já percebi, porque já aconteceu comigo, de querer falar alguma coisa em benefício da pessoa que estava sendo alvo da maledicência, e ficar com receio das outras pessoas me criticarem, tipo, ó lá, tá querendo ser a boazinha, você também não fala mal das pessoas? E essa atitude de bondade é você ficar com medo de você fazer, com medo de você não ser mais recebida naquele grupo. É o medo de ser honesto, né? É muito interessante isso. E aí a gente tem que pensar sobre essas questões. Só, Berenice, que tem o seguinte, aí quando você não fala, aí depois aquilo fica batendo na cabeça, não fica? Aí você, puxa vida, né? Eu podia ter feito assim, eu podia ter... Quer dizer, é interessante, a gente não fica bem. Exatamente. É muito interessante isso. E vai ter um determinado momento que isso é uma bola de neve, isso vai crescendo, porque eu negligenciei, porque eu já tenho conhecimento, eu tive a oportunidade de aplicar o conhecimento, eu tive a inspiração de praticar aquela virtude e me neguei. Ou seja, eu sou responsável por essa situação. E eu fui negligente com a minha evolução, com a minha riqueza. Óbvio que isso vai me causar um mal, isso aí vai me trazer uma consequência em algum momento da minha vida. Isso vai dar um retorno. E o que ele está falando é isso, porque muitas situações nós temos mensagens de exprimíveis utilidades práticas, chegam os momentos, nós sabemos, nós enxergamos e nos acovardamos. E aí a gente tem que se esforçar, porque não é uma coisa fácil, gente. Não é. Porque muitas vezes o outro fica com raiva da gente mesmo. E até fala assim, eu já passei situação, vamos mudar de assunto porque a deusa chegou. Eu já ouvi isso, gente. Isso. E aí isso para a nossa emoção é uma coisa boa? Na verdade não é tão bom não, porque a gente com certeza é igual a todo mundo. Mas na verdade também isso faz menos mal do que a gente ser omisso, né? E depois daquilo ficar na cabeça da gente, que é uma coisa triste, né? Puxa vida, eu poderia... Ainda mais quando a gente sabe que é mentira. Que é uma intriga, aquela situação. Puxa vida, né? Eu podia ter defendido, eu podia ter falado, eu podia ter... Então é muito... A gente tem que medir aí a questão de perdas e ganhos, né? O que é ganho na nossa vida? Exatamente. E aí o Alexandre continua falando para o André Luiz. E aí ele diz... Em despertando na crosta, depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados, de inexplicável maneira para eles, não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater, com êxito, as próprias imperfeições. É bom, né? É aquele dia que a gente acorda com uma vontade de fazer o bem, né? Se a gente parasse um pouquinho mais, a gente faria. Mas aí daqui a pouco você sabe uma coisa, né? Aí a gente começa, sabe uma coisa? Eu vou tomar um café da manhã bem mais demorado, né? Vou aproveitar, vou ver um DVD e vou fazer isso. Aí a gente acaba desviando, mas se a gente fosse naquele impulso, seria um dia muito produtivo, né? É verdade. E eu tenho uma amiga que ela é muito imediatista. E eu tenho aprendido muito com ela, porque ela fala que quando ela vem uma vontade de fazer o bem, ela faz na hora, porque ela fala, Berê, se eu deixar para passar 2 minutos, eu já não faço. Exato. Então, às vezes, você está conversando com ela, você conta um problema, uma situação para ela, puxa, eu estou assim com essa situação, aí vem na ideia dela de resolver, mas ela para tudo para resolver aquilo na hora. Se ela tiver que ligar para alguém, ela já liga, ela já bota você em contato com outra pessoa, às vezes ela fala, olha, eu não consigo resolver não, mas tem uma pessoa que passou por isso, tem um advogado assim, tem uma pessoa assim, e ela
é na hora. Ela fala, porque se eu piscar e bobear, eu perco a oportunidade. Porque tem essa predominância da vida material, né? A gente acaba se perdendo. Exatamente. E aí ele conclui esse raciocínio para o André Luiz falando, seus pensamentos, dessas pessoas, ele está falando dessas pessoas que em desdobramento das 300, só 32 foram estudar. E aí ele está falando que seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-se-lhes as observações e trabalhos de cada dia. É interessante porque ele fala que as preces mais respeitosas e produtivas. Se ele está dizendo que as preces se tornam mais respeitosas e produtivas, é porque tem preces que não são respeitosas e não são produtivas. E que preces são essas que não são respeitosas e que não são produtivas para essas que são respeitosas e produtivas? A gente vê que tem preces que a gente pede, a gente faz um desserviço, né? É aquela prece em que eu quero mexer no livre-arbítrio do outro, né? É aquela prece em que eu começo a querer vantagens, assim, sem trabalho. Porque tem uma coisa, Senhor, né? O Senhor me ajuda para que chegue alguém aqui e, sei lá, despeje um punhado de ouro na minha cabeça. Pode até ser na cabeça, né? Vai quebrar, né? Então a gente começa a... São preces que estão fora da lei, do entendimento da lei. Em que a gente quer evolução sem trabalho, sem desenvolvimento, sem estudo, sem associação, né? E respeitosa, porque se a gente não respeita a gente mesmo, a gente não respeita ninguém mais, né? Exatamente, são preces de pedintes. Exato. Que apenas pedem, não sabem nem o que pedem. Exato. E para a gente saber se nós somos, né, que nas nossas preces, se elas são respeitosas e produtivas ou se são preces pedintes, é a gente tentar se lembrar o que a gente pediu no mês passado. Exato. Se há algo constante nas nossas preces. E dentro dessa situação constante, qual é o valor real? Eu estou pedindo um benefício apenas para essa minha vida ilusória ou para a minha vida real e espiritual? Mas, de qualquer maneira, vamos ter o compromisso hoje, nas nossas preces, a gente pedir para desabrochar em nós o amor verdadeiro, da gente ter um compromisso de fazer um ato por amor. Muita paz a todos. Muita paz, meu Senhor. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.